Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de bolsas e patchwork. Sou proprietária do Ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo da bolsa baú. Talvez você olhe o vídeo e fale, essa bolsa é muito fácil, mas às vezes também eu penso, isso é tão fácil, mas para quem está começando não é fácil, né? Então, para quem está começando é importante ter essa peça. Essa peça é uma peça vendável, então é muito importante você saber fazer uma bolsa baú. Se você tem uma clientela e tiver a bolsa baú, aquelas senhoras chiques, as pessoas chiques que saem para trabalhar com baú ou passear, vai adorar esse modelinho. E você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho as aulas online. Como funciona? Você precisa ter uma conta no Facebook, curtir a minha página do Facebook, para você ficar informada sobre as novidades do ateliê. Comprando essa aula, você faz o pagamento, efetua o pagamento e manda o comprovante por foto, pelo WhatsApp, por e-mail. Você será adicionada ao grupo. Lá você terá lista de materiais, moldes em tamanho natural e um vídeo bem detalhado. E assim que puder, eu vou entrar em contato com você, vou dar preferência para o grupo do Facebook e depois eu vou responder as meninas do Facebook. Então é isso, vamos para a nossa aula de hoje. E para fazer essa peça eu cortei 2 vezes o tecido do corpo, fiz o matelacê, esse matelacê tem 3 de largura. Fiz também no tecidinho do fundo. Preparei também os suportes para as alças, saí com ela direto. Daqui de baixo. E aqui eu prendi. Marco o meio. E aqui eu vou colocar as alças. Os suportes para as alças. Se você não quiser fazer assim o suporte desde baixo, esse aqui é bom que você dá um acabamento, né, dá uma enfeitada na sua peça. Esse baúzinho, ele é bem usado, então você pode fazer vários modelos, pode usar, abusar da sua criatividade fazendo esse baúzinho. Do outro lado a mesma coisa. Aqui você marca o meio, do meio para fora você marca 6. Como ela é uma bolsa estreita, não é uma bolsa largona, então não precisa ter uma abertura tão grande, tá? Vamos colocar também o outro suporte, né? Você pode colocar uma argola meia-lua, um quadro, o que você tiver. Esse baúzinho é muito fácil. Nós só vamos para a colocação do zíper agora, tá? Só para te explicar a montagem do corpinho dessa bolsa. E aqui você faz o mesmo para com o outro lado. Passa uma costurinha aqui, fechando os dois. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa, tá? Se você não quiser costurar agora esses suportes para não ficar pesado, quando você estiver pregando o zíper, você deixa ele por último. Prende o zíper, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos costurar o zíper aqui em cima. Mas antes de costurar o zíper, como eu já passei a cola aqui no viés, eu já vou te explicar também a colocação do vivo. Você vai passar, você viu que eu coloquei, ele já grudou no mesmo instante. Você vai passar a cola no seu tecidinho, se não tiver essa cola, você já leva direto na máquina e costura. Você vai fazer isso daqui, ó, vai encapar esse macarrão. Encapou o macarrão, você vai fazer esse acabamento aqui na lateral da sua bolsa. Você vai pegar esse macarrão já todo encapado, vai começar de baixo do fundo da bolsa e vai costurar em toda a volta. Vai trabalhar com ele desse jeitinho, deixando ele dobrado do jeitinho dele. Não força a dobra dele, tá?
vem com ele desse jeito, ele é bem flexível, você vai conseguir fazer essa curva perfeitamente e vai trabalhar em toda a volta. Vou finalizar ele, que ele já está colado, se eu deixar ele para trás, ele vai encrespar depois. Eu vou perder o vivo e vou perder também o tecido. Vou fazer isso aqui, toda a volta. Esse é o tamanho que eu preciso para fazer esse acabamento na lateral da bolsa. Aí você também pode usar a cor que você achar que fica melhor, usa um tecido floral e desse tecido floral você usa o vivo, tá? Eu trouxe o preto da estampa para o vivo. Então você pode usar também, se usar um tecido floral, trazer a cor da estampa para o vivo. E assim eu vou fazer o mesmo com a outra peça. Vou deixar ela reservada e vamos prender o zíper, que é o mais difícil que todo mundo acha. Aqui eu gosto de trabalhar com o zíper de metro. Se você quiser fazer aquele acabamento que tem aqui no final, você faz, mas eu não gosto. É bom você já trabalhar com ele direto, você vai costurar, a máquina costura muito bem o zíper, não tem problema de quebrar, então você pode trabalhar assim direto. O que eu gosto de trabalhar também é com esse zíper de metro. Assim você só usa o que você vai precisar. Eu vou marcar o meio do zíper. E vou marcar também o meio do tecido. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho meio e meio, eu vou colocar meio do zíper com o meio do tecido e vou costurar. Essa primeira costura é só para segurar o zíper no corpo da bolsa. Eu venho com outro meio e também uma costurinha para prender o zíper no corpo da bolsa. Ainda posso continuar com a costura do corpo da bolsa sem o suporte das alças. Aqui também eu tenho o mesmo corte para o tecidinho do forro. Eu vou colocar direito do tecido com o avesso do zíper. Aqui você tem que ter cuidado para você não costurar errado, tá? Então, esse com esse. Você tem que achar o mesmo comprimento. Aqui eu vou aproximar a agulha agora. Eu trouxe a agulha aqui para fora. Ela estava no meio, eu mexi aqui na minha máquina e trouxe. Todas as máquinas têm esse recurso para você trazer a agulha para lá ou para cá, para o meio. E eu vou aproximar essa costura. Aqui, não sei se você está percebendo, a costura saiu para dentro. Que é o que eu preciso para aproximar esse zíper. Do outro lado a mesma coisa. Eu coloquei o tecidinho de forro. Vamos colocar do outro lado. Costurei também. Agora eu vou pespontar essas duas peças. Sem o suporte ainda das alças, que ela está bem estruturada. E é bom você fazer toda essa parte aqui de cima para depois você fazer o suporte das alças e o fundo. Então vou pespontar. Pespontei, vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou deixar esse tecido bem rente aqui, o outro tecido de baixo, eu vou segurar ele com alfinetes. Isso. E esse aqui também. Senão ele volta e quando eu pespontar ele vai cobrir esse zíper. Aqui, não sei se você consegue visualizar, então é isso. Por isso que eu vou segurar ele, para ele não voltar. Pespontei, vou tirar esse zíper. Agora eu já posso trabalhar com o suporte das alças. Aí eu vou fazer aquele mesmo passo, eu vou marcar a altura que eu quero aqui em cima e também eu vou
marcar o meio, para não ficar uma alçona aberta, né, desproporcional. Essa bolsinha é a bolsa pequena, a bolsa de mão. Aí eu vou costurar e vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou segurar aqui também com alfinetes, que eu preciso acabamento aqui em cima. Seguro embaixo também. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Feito isso, eu vou passar uma costura e vou costurar o fundo da bolsa. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou pegar esse fundo e vou trazer de encontro com o outro lado da bolsa e vou costurar. Então aqui eu costurei, o forro está solto e o corpinho já está montadinho. O próximo passo é marcar o meio do fundo, encontro costura com costura e vou fazer um pequeno pique. Antes de colocar a lateral, a gente não pode esquecer do cursor. Você vai deixar ela fechadinha, como ela já foi pespontada. Você vai colocar aqui e aqui. E vai colocar o cursor, que depois dela pronta, aí não tem jeito. Tem que abrir tudo de novo e colocar. Agora, onde eu fiz esse pique aqui da pontinha da lateral, eu vou colocar rente em cima aqui dos dentes do zíper. Eu vou ter esse zíper como, os dentes do zíper como o meio da outra lateral. E aqui eu vou alfinetar em toda a volta e vou passar uma costura. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Aqui eu já alfinetei. Eu vou usar essa costura aqui que eu fiz prendendo vivo para costurar também. Aqui eu vou usar essa costura que eu fiz, que eu prendi o vivo, como uma referência para eu prender essa lateral no corpo da bolsa. Então vou fazer isso dos dois lados. Costurei. Agora eu vou costurar o forro também. Eu vou fechar aqui um pouquinho a bolsa. E agora eu vou colocar o fundo da bolsa. Direito com direito, que o corpinho já está costurado a lateral. Agora eu vou fechar. Costurei direito com direito, vamos para esse outro lado. Só que aqui eu só vou fechar um pedaço, tá? Um pedacinho aqui e outro pedaço aqui. E vou deixar o meio aberto, o meio do fundo, para eu poder desvirar a bolsa. E de preferência, uma abertura grande. Essa bolsa está bem estruturada. Se eu deixar uma abertura pequena, fica difícil para eu poder desvirar a bolsa. Aqui eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz com o corpinho. Aqui eu tenho as laterais. Eu vou marcar o meio. E esse tecidinho do forro, eu vou prender ele aqui em cima nesse zíper. Então eu já vou prender ele para que eu possa trabalhar bem tranquilo com o restante do forro. Então, direito com direito, direito do forro, e vou prender. Eu prendi esse forro aqui no biquinho do zíper, nessa ponta do zíper. Agora eu vou trabalhar. Eu vou fazer aqui o meio, no fundo. Vou pegar o meio da lateral e vou encaixar, meio com meio. E vou alfinetar em toda a volta e vou costurar. Vou fazer o mesmo com o outro lado, tá? Vou alfinetar todo mundo, mas eu gosto de costurar um, depois fazer no outro, para não ficar com a peça cheia de alfinetes me furando. Então você pode também fazer o mesmo. Faz um lado, depois faz o outro. Se você quiser colocar forro, bolso no forro, você tem que colocar antes de fechar
de prender o zíper, tá? Então você prepara um bolsinho para celular, que hoje cada um tem um celular de um tamanho. Aí você prepara o bolsinho e faz prende ele, costura ele antes de fechar, de pespontar o zíper, de fazer esse acabamento do zíper. Alfinetei, agora eu vou costurar em toda a volta. Aqui não tem uma regra, tá? Onde você começa, onde você termina. O que você tem que fazer é costurar bonitinho para que fique com bom acabamento. Não adianta eu falar, põe desse jeito na máquina que vai ficar bom. Se você consegue costurar desse jeito, você vai. Se você consegue desse jeito, você também faz. O que for melhor. Eu vou virando a peça na máquina, porque essa está pesada, então eu jogo para lá, jogo para cá, então é melhor costurar do jeito que você consiga fazer um bom trabalho. Você pode tirar da máquina quantas vezes você quiser, tirar os alfinetes. Aí eu costurei desse lado, eu parei aqui. Agora eu venho aqui com ela, volto novamente na máquina e vou costurando. Então eu fechei aqui em toda a volta, como eu já tinha fechado aquele pedacinho lá do começo. Aqui ficou um pedacinho sem costurar. Tá vendo esse tecidinho? Eu costurei ele aqui na pontinha. Aqui ficou um pequeno buraquinho. Aí eu vou tombar esse tecido aqui pro corpo da bolsa. Vou levar todo mundo na máquina, ó. Tem que ter um controle sobre ele. Encaixa na máquina e fecha. Então costurei. Uma parte da lateral ficou presa aqui no corpo da bolsa. Do outro lado é o mesmo passo. Então vamos pro outro lado. Também eu marco o meio, que é importante, né? Você ter o meio para você fazer um bom trabalho, meio e meio. Então você sabe onde você vai começar, vai parar. E vai ficar bem distribuído o tecido. Também aqui, ó, no fundo, você pode até vincar com a unha mesmo. Essa parte que é mais bicudinha, você vai colocar aqui bem juntinho do zíper e vai costurar, como eu fiz lá no começo da outra peça. Vamos costurar ela. Tomba todo esse tecido para baixo. Você tem que ter um domínio sobre o tecido. Ele é bem molinho, então consigo segurar os dois. Jogar todo mundo para baixo e costurar. Aqui eu só costurei no zíper também. Prendi os dois. Agora eu vou pegar essa ponta, essa parte que eu fiz o meio, e vou colocar com o meio do fundo da lateral. Vou alfinetar todo mundo, igual eu fiz na primeira peça, na primeira lateral. E vou alfinetar em toda a volta. Você tá vendo que o tecido encaixa bonitinho. Do outro lado a mesma coisa. Como o tecido um tá arredondado, oval, e o outro tá retinho, então você tem que trabalhar com esse oval, distribuir esse que tá retinho. Tem que ter cuidado com esse que tá cortado fora do fio, para não puxar, esticar muito e ficar uma peça ruim, né? Com esticadinha fora do fio aqui dentro. Então você trabalha com cuidado, ó. Ficou bonitinho, sem estar esticado, senão ele vai ficar assim, tá? Então tem que ficar bonitinho. Vamos costurar, como eu já disse, não tem um jeito certo de você colocar na máquina, o que for melhor para você. Cortei a linha, agora eu vou tirar os alfinetes e vou fazer do outro lado. Então do outro lado eu já consigo tombar todo esse corpo que está pesado para fora e costurar. Que não adianta eu jogar esse tecido, essa peça aqui na máquina, enfiar o pé na máquina costurando, querendo costurar tudo de uma vez só, que não vai resolver. O serviço vai ficar ruim e você vai ter que fazer duas vezes. Você viu que eu costurei, não estiquei o tecido,
Agora eu vou pegar esses dois e vou encontrar aqui, ó. Eu só vou costurar daqui até aqui. Você viu que ficou 1 centímetro mais ou menos sem costurar, e do outro lado a mesma coisa para finalizar essa peça. Então eu posso costurar por esse lado que está mais estruturado, que aqui já tem uma costura que eu vou seguir, que é a costura que eu fiz prendendo o corpo. Costurei. E do outro lado a mesma coisa, ó. Eu vou tombar esse tecido para cá e vou costurar ele também junto com o corpinho da bolsa. Aqui é só cortar todo esse excesso de linha, né, para o seu trabalho ficar bem limpinho. Pronto. Que linha sobra mesmo. Você só precisa tirar, ainda mais quando você está costurando com a linha assim escura, dá a impressão que o seu trabalho está todo nojento, cheio de linhas, né? Agora é só desvirar. Como eu deixei essa abertura bem grande para desvirar, eu vou desvirar com facilidade essa bolsa, que o fechamento à mão é o mais fácil, a máquina desse fundo que está reto, então é vantagem você deixar um buraco grande, desvirar a sua bolsa com facilidade. Aqui já está pronto o forro, ó, ficou com bom acabamento. Aqui o que você precisa é um pouco mais de paciência para fazer esse lado. E de resto, tudo vai bem aqui. Ela é uma bolsa que não é trabalhosa, ela é fácil de vender, que todo mundo gosta desse modelinho. Você sai por aí, você só vê as pessoas, né, chiques de baú, né, baú de todos os jeitos. Você pode também fazer um suporte que só sai daqui para cá, né, de couro. Vai ficar bacana se você fizer um suporte de couro. Colocar um puxador de couro aqui nessa pontinha, nesse finalzinho do zíper. Você viu que fica com bom acabamento aqui. Então costurar é uma terapia, desde que você treine a sua paciência. Que tem dia que a gente não tem muito, mas a gente precisa, né, treinar a paciência. Então, a peça está prontinha. Agora o que eu vou fazer? Só a alcinha. Se você não tem essa alça em couro, você pode usar também uma alça de tecidinho. Você acompanha esse tecido aqui, tá? E põe uma alça. Aqui eu vou colocar um rebite. Se você não tem a alça em couro, você usa o mesmo que você fez a sua bolsa, de tecido, que vai ficar bacana também. E mesmo porque que tem muita gente que prefere, né, a alça de tecido, que é uma alcinha mole, você joga no ombro, você põe no ombro e não machuca. Aqui eu fiz uma marcação e vou furar. Com esse outro lado, eu marco o outro lado da alça. Ou se você achar mais fácil também fazer o mesmo, põe no corpo da bolsa e marca com qualquer coisa que tem uma ponta. E aí você vai marcar aqui com a caneta, nem precisa, mas como eu só tenho essa alça aqui agora no momento, eu não posso estragar nessa alça. E o mesmo você tem que fazer, você não pode correr risco, tá? Então você vai, sempre que você for fazer uma peça, você marca tudo bonitinho para não estragar seu material. Furei. Vou achar aqui agora essa altura e vou furar. Furei essa alça. Aqui eu vou limpar ele, que eu preciso dessa aberturinha para eu poder visualizar. A mesma coisa eu vou fazer. Vou marcar. Eu vou te explicar porque eu vou marcar aqui. Eu não posso colocar tão junto
que quando eu prender com o rebite, ele não vai prender, que essa ferragem atrapalha, tá? Então você tem que marcar na alça da bolsa, não pode ir a olho, que corre o risco de sair besteira. A não ser que você já tenha experiência, né? Que você só olha e já marca e pronto. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Aqui eu uso essa altura que eu vou precisar e furo. Do outro lado, o mesmo passo. Então não tem dificuldade você fazer uma alça, e você tem as ferragens que te ajudam, as ferramentas que te ajudam. Pronto, eu furei todo mundo agora. Aqui eu tenho os rebites e junto com os rebites eu guardo as matrizes. Então é muito importante você comprar os seus rebites e deixar todo mundo bonitinho, separadinho, para quando você for fazer a sua bolsa, você não usar a matriz errada. E se usa a matriz errada, fura, estraga, né, o rebite, amassa. E para tirar é triste. Então eu vou colocar esse. Também é ideal você usar o rebite de 2 cabeças para fazer essa colocação da alça, tá? Então você vai ter direito, vai ter 2 cabeças ou 2 caras no direito e no avesso. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Vamos arrumar a alcinha. Esse baúzinho você pode fazer ele de 3 tamanhos. Então aqui eu coloquei o rebite. Se você não tem a máquina para você colocar o rebite, você faz esse passo que eu fiz e leva só no sapateiro para ele apertar para você. É mais barato do que você pedir para ele colocar o rebite inteiro na sua bolsa. Vamos colocar do outro lado. Esse tamanho você tem que colocar essa alça de 60. Se você coloca uma alça maior, 55, você põe uma alça de 60, 65, vai ficar desproporcional o corpo da bolsa. Então, esse é o tamanho ideal, 55, 50, 55 para esse tamanho de bolsa. Que essa é uma bolsa de mão. Aqui a bolsa já está pronta. Eu só vou fechar o tecido de forro. Vou guardar também os rebites e as matrizes, né, que é muito importante. Feito isso, você vai trazer o forro para fora. Vai mudar a cor da linha, que esse forro é claro, e vai fechar. Tá, vai passar uma costurinha reta. Feito isso, você vai trazer o seu forro para fora, forro da sua bolsa, vai dobrar, vai acompanhar essa costura que foi feita aqui nos 2 cantinhos e vai passar uma costura reta aqui. Se é a sua peça piloto, se você vai deixar a peça pronta para você olhar depois, se você esquecer como foi que você montou, não precisa fechar, tá? É bom você ter uma peça de mostruário, se você tem uma cliente, como é que você vai falar, eu tenho essa bolsa baú, que ela nem sabe como é a bolsa baú, né? Então é bom você ter um mostruário e com o forro aberto para você poder olhar se você esqueceu qualquer coisa. Mas essa não tem como esquecer nada, é uma bolsa fácil e boa para ganhar dinheiro com ela. O modelo, né, que só a bolsa, só você não ganha dinheiro não. Então é isso, se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas. O telefone é o 11 50 42 045, ou você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 996728865.
E também tem um e-mail que você pode mandar um e-mail aqui para o ateliê, tá? Um beijo, tô te esperando.